Assembleia Legislativa de São Paulo tem a honra de receber hoje dois valorosos oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a vida e a carreira do Tenente Coronel Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, que atualmente é o comandante das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, mais conhecidas como a Rota. Eu me lembro, inclusive, que quando ele foi nomeado pelo secretário da Segurança Pública, Ferreira Pinto, comandante da Rota, saiu uma matéria no jornal, mais ou menos assim: o crime que se cuide, Telhada está de volta. Estamos também recebendo aqui o nosso querido amigo, capitão José Augusto Rosa, que é comandante da Companhia de Policiamento Militar de Ourinhos, um policial que trabalhou muito tempo no Corpo de Bombeiros, depois na Polícia Rodoviária, tático móvel na Zona Norte da cidade de São Paulo e atualmente empresta aí a sua força de trabalho, a sua credibilidade ao interior de São Paulo, na região de Ourinhos. Vamos conversar, vai ser uma conversa, um papo muito interessante, muito gostoso. Vamos nos aproximar um pouco mais dessas duas importantes personalidades da corporação gloriosa da Polícia Militar. Querido Coronel Telhada, o senhor podia contar um pouquinho para o nosso telespectador da sua carreira, dessa sua paixão pela Polícia Militar, especialmente da orgulhosa história da Rota, que é um patrimônio nacional? Olha, perfeitamente. Eu ingressei na Polícia Militar em 1979, eu tinha 17 anos de idade, ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Fiquei 5 anos na academia, porque naquela época nós tínhamos 2 cursos. Tínhamos o curso preparatório de formação de oficiais e o curso de formação de oficiais. Saí aspirante em 1983. Saí aspirante é quando nós nos formamos, nós somos declarados aspirante a oficial PM. Servi na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, 1 ano, Lorena, Aparecida, Guaratinguetá, aquela região maravilhosa do Vale. Voltamos para São Paulo em 1984 e passamos a trabalhar no patrulhamento tático móvel, na região da Lapa. Trabalhamos praticamente em vários batalhões de São Paulo. Em 1986, como primeiro tenente, eu fui transferido para as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, ali na Avenida Tiradentes 440, e lá eu fiquei alguns anos. Posteriormente fui transferido, porque a vida passa e a carreira vai passando. E agora, em 2009, no dia 7 de maio de 2009, nós tivemos o prazer de ser designado pelo secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, e pelo comandante-geral, pelo coronel Álvaro Batista Camilo, nos deram a missão de comandar as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. E estamos lá procurando fazer o melhor possível para a comunidade, para todos os cidadãos de bem. Muito bem. O senhor disse há pouco que trabalhou no tático móvel muito tempo, e eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador em que consiste o tático móvel, como é a atividade de policiamento, qual a diferença entre o tático móvel e a Rota. Olha, veja bem, para nós darmos uma ideia, o que acontece? Imagina a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, dividido em partes. Vamos falar especificamente na cidade de São Paulo. Nós pegamos o município de São Paulo, dividimos em partes, várias partes. Cada parte dessa cidade seria um batalhão de polícia militar. Esse batalhão ele é responsável pelaquela área geográfica. Especificamente no batalhão de polícia militar, a espinha dorsal da polícia militar é o serviço de rádio patrulha. São aquelas viaturas pequenas com 2 homens que atendem todos os chamados do telefone 190, que é o telefone da polícia em todo o Brasil. Para apoiar essas viaturas de rádio patrulha, nós temos as viaturas do patrulhamento tático móvel, hoje elas são chamadas viaturas de força tática. O que consiste essas viaturas? São viaturas maiores, na nossa época de tenente eram viaturas veraneio, viatura A10, viatura C14, hoje são viaturas tipo Blazer. E essa viatura vai sempre com 3 ou 4 homens, ou seja, uma viatura que tem uma guarnição, uma equipe de policiais reforçada. O armamento, além das pistolas individuais que todo policial usa, essa viatura leva mais uma metralhadora, leva uma calibre 12, uma calibre .30 ou até um fuzil, dependendo do batalhão. Então nós temos em cada pedaço de São Paulo, em cada parte de São Paulo, em cada batalhão de área, nós temos o patrulhamento tático móvel, hoje chamado Força Tática. E nós temos a Rota. A Rota é um batalhão de choque, é o primeiro batalhão de polícia de choque. A atuação da Rota é em todo o estado de São Paulo. Apesar de nós sermos um batalhão, nós podemos ou devemos, ou até se necessário, atuarmos em qualquer área do estado de São Paulo. Em tempos normais de policiamento, nós ficamos mais na capital, trabalhamos em toda a capital de São Paulo e é um policiamento mais reforçado. Nós trabalhamos sempre no mínimo em 4 homens, 4 ou 5 homens, dependendo da equipe, com armamento mais
pesado, eu diria, temos até um fuzil dentro de cada viatura, equipamento de choque, e atuamos especificamente em ocorrências mais graves. A viatura de rota, para que os senhores entendam, ela não atende o telefone 190. Por exemplo, quando chega um chamado, o cidadão passa uma necessidade na rua, ele liga para o 190. A primeira viatura a ser acionada, a ser deslocada para o local, é uma viatura de rádio patrulha, uma viatura pequena. Quando é uma ocorrência grave, tipo um roubo, um sequestro, um rombo em andamento, essa viatura é passada simultaneamente à rota. E a rota, nesse caso, vai também. Então, a rota ela atua especificamente em ocorrências mais graves, em ocorrência com maior potencial ofensivo. Normalmente, quando tem o confronto, então, ela vai... Normalmente, ela já vai esperando que não seja bem recebida com Normalmente, quando nós vamos para uma ocorrência, ela, como eu disse, é um maior potencial ofensivo, a probabilidade de haver um confronto, a possibilidade de que ocorra algum desdobramento é muito maior. Por exemplo, na polícia, nós falamos o seguinte, não existe ocorrência tranquila. Toda ocorrência, ela tem a sua gravidade. Exemplo, eu tive vários exemplos na minha carreira, o capitão Augusto deve ter tido também. Muitas vezes nós vamos atender uma ocorrência de desinteligência, que é uma ocorrência simples. Nós chamamos de Charlie 04, é o código. Você muitas vezes vai atender uma ocorrência que é uma briga de casal, é uma briga num bar, é uma briga de vizinho, e quando nós chegamos no local, essa ocorrência tem um desdobramento, de repente uma das partes se arma, pega uma faca, pega uma pessoa de refém, a pessoa mata a outra pessoa antes de nós chegarmos no local, então de repente não existe ocorrência mais tranquila ou mais pesada. Toda ocorrência é uma ocorrência que causa preocupação. Mas quando ela chega já com um grau de gravidade mais avançado, nesse caso a rota atua junto com o policiamento de área. Muito bem. Agora eu queria formular uma pergunta para ambos. Gostaria que os dois respondessem essa pergunta. Infelizmente, a Polícia Militar é a instituição que está aí mais próxima no combate ao crime. Você tem também alguns grupos de policiamento que fazem um policiamento ostensivo da Polícia Civil, normalmente são aqueles que acabam enfrentando mais, aí, trocando tiros. E nós tivemos muitos policiais militares que foram mortos no cumprimento do seu dever. É a instituição que mais, lamentavelmente, perde homens no exercício de sua função para a violência, para a criminalidade. Como deputado aqui, nós instituímos um projeto de lei que já se transformou em lei, criando o Dia do Herói Policial Militar, para homenagear as famílias dos policiais militares mortos. Cerimônia tocante, emocionante, importante, mas muito triste. E eu fiquei impressionado com o número de policiais mortos cujas famílias vieram receber a honraria, a placa póstuma. Então, essa pergunta que eu queria fazer, eu queria até que o senhor Coronel Telhada também respondesse, tem um filho que, se não me engano, está na rota, e como é que é esse coração de pai? No momento que o policial militar, principalmente aquele que está nas ações mais arriscadas do policiamento ostensivo, quando ele sai da sua casa, ele não tem certeza se vai voltar para os seus. E qual é o estresse, como lidar com isso, com situações em que o filme da vida passa diante dos seus olhos, a ocorrência, por mais inofensiva que ela possa parecer, ela pode ser a última da vida. Eu já vi um policial morrer, policial militar morrer, eu era promotor em Descalvado, tentando separar uma briga de mãe com filha. E foi conversar, a filha brandiu um facão e cortou a jugular do policial. Então, como é lidar diariamente com essa situação de estresse, com a ansiedade de sair todos os dias, não sabendo o que vai encontrar? Queria primeiro com o nosso Coronel Telhada e depois com o Capitão Zé Augusto. É uma questão interessante, né? Primeiro que cada pessoa tem, como ser humano, cada um tem um tipo de reação, né? Eu estou na Polícia Militar há 31 anos de Polícia Militar. Eu tenho um filho que é segundo-tenente, ele não está na rota ainda, pretendemos um dia, quem sabe, com a ajuda do comandante-geral, levá-lo para lá, mas ele está no tático móvel do 4º Batalhão. É um menino de 23 anos, é um menino que está aí atuando diariamente no policiamento. Quando a gente fala da gente mesmo, eu sinceramente, eu acho que quando o policial militar ele abraça a sua carreira, é como um sacerdócio. Ao se abraçar a carreira, não que nós não tenhamos medo de tomar tiro, não que nós não tenhamos, lógico que nós temos medo de tomar tiro até morrer. Eu mesmo já fui baleado 2 vezes. Fui baleado a primeira vez em 1990, quando tenente de rota, e fui baleado em 95, quando capitão no 4º Batalhão, ali na região da Pompeia. Então, tomar tiro dói demais. Quem nunca tomou não sabe o que é tomar um tiro, como dói tomar um tiro. E a gente, quando vê o sangue descendo, a gente se apavora, a gente até pensa que vai morrer, muitas vezes o ferimento não é tão grave, mas é o nosso sangue que está vertendo, então sempre causa aquele medo. Mas eu acho que quando o homem ele abraça uma carreira como a carreira policial militar,
A primeira coisa que nós fazemos quando nós nos formamos, do soldado ao oficial, até o coronel, toda vez que nós nos formamos na escola de formação, nós prestamos um juramento, se, entre outras coisas, se necessário for, inclusive sacrificar a nossa vida em prol da sociedade, em prol de outro. E quando nós prestamos esse juramento não é da boca para fora, esse juramento é um juramento real. E o dia a dia da vida, do patrulhamento, vai nos preparando para o pior. Então é muito difícil, deputado, perder um companheiro em serviço, eu já perdi vários. Infelizmente, já enterrei muita gente na Polícia Militar. Eu não sei se o senhor deve saber isso, o senhor é uma pessoa informada. A Polícia Militar é um dos poucos serviços no mundo que tem um cemitério próprio. O senhor já viu um serviço que tem um cemitério? Nós temos um cemitério próprio, que aliás está lotado. E é difícil quando nós saímos e deixamos a nossa esposa, então nossos filhos pequenos, nós deixamos e não sabemos que voltamos. Mas pior do que a gente é quando o filho da gente sai, como é o meu caso hoje. Eu sou policial, mas tenho meu filho, tenente, quando ele sai para entrar na viatura dele, entrar de serviço, eu como pai, eu me preocupo, a minha mulher não dorme a madrugada, enquanto ele não chega em casa, ela não ouve o portão abrir, ela não sossega, ele não me deixa dormir também. E quando eu ouço uma ocorrência, outro dia ele teve no final do ano passado ele teve um tiroteio também na região da Lapa, onde morreram 3 meliantes. E a gente vai pro local, a gente se preocupa, é meu nenê que está lá, tem 23 anos, mas é meu nenê ainda que está ali, vai ser sempre o nenê da gente. A gente que é pai sabe disso, né? E é muito complicado. Eu imagino a situação das esposas, de todos os pais, os meus pais, o que eles passaram. Meu pai era policial militar também, é primeiro sargento aposentado. Então é difícil. É difícil para a gente lidar com isso? Sim, é difícil. Mas pior é para a família lidar com isso. E nós temos também dentro da Polícia Militar, além dos vários órgãos e serviços que nós temos um setor de psicologia também. Porque muitos policiais militares, apesar de toda a vontade, de todo aquele prazer em servir, muitos acabam tendo problema com o dia a dia, com as desilusões, com medo, com estresse, e acabam tendo problema psicológico sério. E nós temos dentro da Polícia Militar um serviço, é o Centro de Assistência Social e Jurídica da Polícia Militar, que funciona ali no Centro Administrativo, vulgo Panelão, aquele prédio redondo ali na Cruzeiro do Sul, e que atende muitas pessoas. Tanto que toda vez que um policial militar ele se envolve numa ocorrência de alto risco, onde acaba havendo um tiroteio, mesmo que não haja morte ou ferimento, mas só o fato de haver um tiroteio, ser trocado tiro numa ocorrência, isso já gera um estresse. E toda vez que um policial militar ele passa por esse estresse, ele é atendido no nosso setor de psicologia. E graças a Deus, eu posso falar hoje da minha pessoa com 31 anos, ainda estou aqui, procuro ser uma pessoa equilibrada e tudo isso é o amor à carreira. O que nos mantém mais equilibrado é o amor à carreira e a vontade de servir a população e fazer o que a gente gosta. Que bonito, hein? Que bonito ouvir isso. E não sei se o telespectador chegou a assistir um programa que está passando na Rede TV, segunda-feira à noite, se não me engano. Como chama o programa? Profissão de risco. Profissão de risco. Profissão de risco. E, infelizmente, o Coronel Telhada chegou a uma ocorrência, estava havendo um assalto em andamento num flat, e ele chegou a trocar tiros com o rapaz, eu não gosto de usar a expressão meliante, com o rapaz que estava ali, e lamentavelmente ele acabou falecendo. E o que me chamou a atenção foi 2 coisas. Primeiro, a sua reação se emocionando, dizendo que o policial ele é formado para salvar vidas, não para tirar vidas. E o segundo, que aí é para completar a sua resposta, quando o senhor chama o seu filho e mostra o rapaz ali e diz uma coisa para ele, queria que o senhor dissesse isso aqui. É difícil, né? Não só como o senhor mesmo disse, a polícia, por mais que nós estejamos preparados para entrar numa ocorrência até haver um tiroteio, nós somos formados para salvar, para servir. E nunca para tirar uma vida. Tirar uma vida é a última coisa que nós queremos. Infelizmente, de vez em quando acontece isso. E nesse caso específico que o senhor citou, na ocorrência lá na Padre João Manuel, o cidadão que trocou tiro conosco, não vou usar a expressão humilhante também, ele tinha 19 anos. Era uma criança, né? Um menino, e o menino até um menino bonito, a gente via que era um menino saudável fisicamente. E quando eu vi aquele menino baleado no chão, infelizmente morreu no local, o meu filho, quando soube da ocorrência, veio de folga, veio para o local, porque a gente é família, né? Quando ele soube que o pai dele havia tido esse imprevisto, ele chegou no local, a paisana, de folga, e eu falei para ele, olha filho, era mais novo que você, o menino. Então, de repente, por incrível que pareça, naquela ocorrência, não foi a primeira vez que eu troquei tiro com indivíduos dessa espécie, mas naquele caso específico, o menino era mais novo que meu filho. Então, aquilo me causou um constrangimento, me causou uma dor muito grande, porque, de repente, até me pus como pai daquele cidadão que estava morto. É muito difícil.
E se alguma pessoa alguma vez acha que algum policial tem prazer numa situação, tenha certeza que não tem, é difícil. Para todo mundo é difícil. Infelizmente são os riscos da profissão, de morrer e também, infelizmente, ser obrigado a tirar a vida para continuar vivo. Eu queria agora ouvir o nosso querido capitão José Augusto Rosa e apenas fazendo uma rápida apresentação. O capitão Augusto, como ele é mais conhecido, nosso querido capitão Augusto, que eu conheci tenente Augusto e hoje capitão Augusto, ele teve a experiência do tático móvel na capital paulista, na Zona Norte, e trabalha há muito tempo no interior, é uma liderança muito importante de todo o interior, trabalhou na região de Bauru, depois Ourinhos, Marília, e ele pode também, além de responder dessa ansiedade, desse risco, como está hoje a vida do policial militar no interior, quais são os desafios, as vicissitudes e o drama pessoal de todo dia também sair para trabalhar. Eu contei de uma cidade que é Descalvado, eu fui promotor de justiça em Descalvado há 21 anos atrás, uma cidade que na época não tinha 20 mil habitantes, e eu gostava de sair à noite com a polícia militar na viatura. Uma ocorrência de briga de mãe e filha, a mais inofensiva que você pode imaginar, o policial ali morreu. A mais inofensiva pode ser a mais perigosa, porque é aquela em que você diminui a sua vigilância, né? O seu nível de consciência situacional. Queria ouvir então esse importantíssimo oficial da Polícia Militar, essa grande liderança, capitão Augusto. Como é esse estresse do dia a dia e como é o policiamento no interior? Bom, deputado, antes de mais nada, permita-me deixar registrado aqui minha gratidão por lembrar de nós lá no interior. Permita-me também agradecer, né, e dizer a admiração que eu tenho pelo seu trabalho como promotor e como deputado, e que demonstra realmente o grande amigo que é da Polícia Militar, inclusive dando essa oportunidade para nós de vir aqui mostrar um pouco como que é o nosso dia a dia, tanto do policiamento aqui na capital, como do policiamento do interior, que afinal de contas, né, em qualquer cidade do estado de São Paulo, nos 645 municípios, de Rosana a Bananal, está presente lá a Polícia Militar 24 horas por dia a serviço da comunidade. Coronel Telhada, do qual eu admiro muito desde a época que era tenente e eu aluno, que eu via quando chegava na academia. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse programa juntamente com o senhor. E para nós, realmente, como o coronel havia dito, é um sacerdócio, né? Eu sempre até cito uma passagem que eu sempre tive assim, como similar à nossa profissão, que era a Madre Teresa de Calcutá. E num dos seus trabalhos, né, um primeiro-ministro foi visitá-la e ela estava lavando os leprosos. E o ministro, vendo aquilo lá, realmente ficou admirado. E falou para ela, olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ela, com toda a serenidade dela, né, virou para ele e disse que por dinheiro também não faria. Faz por amor. E é a nossa questão também. Né? Em sã consciência, ninguém arriscaria a vida como nós arriscamos no dia a dia. O coronel já teve várias experiências, eu tive 3 experiências de ocorrência de quase morte, né? Quando tinha 8 anos de PM, depois 16 anos de PM e 18 anos de PM. E ocorrências de roubo a banco, né? E essa consciência, realmente, a gente faz isso por sacerdócio. É uma opção, uma profissão que nós amamos realmente de coração, que nós fazemos esse juramento realmente do compromisso da própria vida, e não é um compromisso realmente da boca para fora, é a única profissão que tem esse pacto do sangue, que é esse compromisso realmente de doar a vida. É muito fácil qualquer um doar a vida por alguém que conheça. Doar a vida para o seu filho, doar a vida para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. Agora, você doar a sua vida para alguém que você não conhece, aí sim realmente é o que enaltece, né? O que realmente deixa nós orgulhosos realmente da profissão. Tem que realmente, a todos os policiais militares que estão assistindo aqui na capital, em especial o pessoal do interior, né, deixar realmente os parabéns, a admiração por esses profissionais. Não é só por fazer parte da instituição, uma instituição que eu, desde a minha adolescência, eu sempre tive vontade, queria de todo jeito ser policial militar. Tive outras oportunidades na vida de deixar a Polícia Militar para seguir outras carreiras, mas em momento algum, né, tive vontade de deixá-la. Então, esse serviço, né, que nós prestamos, realmente, com todo esse risco que nós corremos, tem que haver uma devoção muito grande. O serviço nosso realmente é extremamente estressante. Não é à toa, né, que a nossa expectativa de vida dos policiais militares chega a quase 10 anos a menos do que a expectativa de vida do cidadão comum.
Eu costumo citar assim como exemplo, porque normalmente as pessoas não conseguem imaginar como que é essa atividade, esse estresse, essa adrenalina, sobe adrenalina, desce adrenalina esse tempo todo. E a gente exemplifica, né, até dando um exemplo mais caseiro, né? Se você tem uma discussão, uma briga dentro de casa, uma briga com um amigo, qualquer coisa assim, que a sua adrenalina já vai lá em cima, parece que já estragou o seu dia. Agora você imagina, né, um turno de serviço de 12 por 24, 12 por 48, 12 por 36, né? O tempo inteiro você atendendo a ocorrência, que a adrenalina sobe, depois a adrenalina abaixa. Então, essa expectativa, essa ansiedade, esse estresse todo, né, acaba realmente fazendo com que até a nossa expectativa de vida seja quase 10 anos menos do que o policial militar. Mas tudo isso realmente, né, é pelo amor à profissão que todos nós temos. Olha, eu chego a ficar até arrepiado da gente receber aqui na Casa do Povo, né, que é a Assembleia Legislativa. Eu sou um promotor de carreira, entrei no concurso do Ministério, entrei na instituição Ministério Público por concurso de provas e títulos há 22 anos atrás, resolvi sair candidato a deputado, estou exercendo meu mandato de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, e a gente fica emocionado, porque são dois servidores públicos na acepção da palavra. Dois servidores públicos que fazem da sua felicidade o desejo de servir ao próximo, sem nenhum pieguismo. Fazem isso no dia a dia. E é um grande exemplo, no momento em que a sociedade tão materialista procura servir ao dinheiro e não a outros valores mais importantes. É um exemplo muito significativo para quem está nos assistindo, especialmente os jovens que estão começando a sua carreira, que na vida profissional o mais importante não é buscar exclusivamente a compensação material. Claro que ela é importante, ela é relevante, mas isso, essa paixão, esse desejo de servir, essa vibração que nós aqui estamos presenciando. Eu vou deixar uma pergunta, porque temos que chamar um breve intervalo, mas vou deixar uma pergunta para os dois responderem. Há 4 anos atrás, nós enfrentamos em São Paulo um problema com uma organização criminosa que ocupou as ruas da cidade. E naquele momento, não fosse a polícia militar, naquela queda de braço decisiva entre o Estado oficial e o Estado paralelo, não sei o que teria sido do mundo civilizado. E graças, grande parte, à Polícia Militar, o Estado de São Paulo venceu esta guerra. Eu quero perguntar como está essa situação hoje do crime organizado no dia a dia da atividade do policiamento. Como combater o crime organizado nesse dia a dia? Como está a situação hoje da criminalidade organizada? Daqui a pouco a gente volta. Estamos retomando o programa Assembleia Legislativa Convida, com hoje 2 ilustres personalidades da nossa querida e gloriosa Polícia Militar. Coronel Telhada, comandante da Rota, e Capitão Augusto, comandante da Companhia de Ourinhos, trazendo suas experiências do dia a dia na atividade policial. Eu deixei uma pergunta no ar aqui, uma batata quente para ambos. Nós estávamos lembrando, há 4 anos atrás, quando o crime organizado ousou tomar as ruas de São Paulo, ousou botar as manguinhas de fora, como que num determinado momento tudo se invertesse. E o grande covarde, que é o criminoso, organizado ou não passa de um covarde, de um derrotado, ousou desafiar a sociedade constituída, o Estado oficial. E ali, São Paulo contou com a Polícia Militar decisivamente para vencer essa guerra. Então eu deixei essa pergunta no ar que eu quero retomar agora. Como a Polícia Militar, seja através de um grupo de choque, um batalhão de choque, como a Rota, as Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, comandada pelo Coronel Telhada, ou o policiamento militar
do Interior, que aqui é representado pelo capitão José Augusto Rosa, como tem enfrentado essa questão do crime organizado e, em especial, desse flagelo do século XX que já se arrasta pelo século XXI, que é o tráfico ilícito de entorpecentes, seu poder vulnerante, seu poder de simbiose com o poder público. Como fazer isso, como combater e o que está sendo feito pela Polícia Militar, Coronel Telhada? Esse problema do crime organizado é um problema que não é de hoje, né? Há muitos anos ele existe. Só para que você tenha uma ideia, as rondas ostensivas Tobias de Guerra foram criadas em 1970, no primeiro batalhão de polícia de choque. O primeiro batalhão de polícia de choque, para quem não conhece, é ali na Avenida Tiradentes 440, e quando passa é um prédio amarelo bem grande, todo mundo que vai para o centro de São Paulo passa em frente à rota. Aquele batalhão foi criado em 1891, portanto, agora dia 1º de dezembro próximo, aquele batalhão vai completar 119 anos. E ali, nas várias modalidades de patrulhamento, de policiamento que existiam naquele batalhão, em 1970 foi criada a rota. A rota ela foi criada com a finalidade de combater, então, o crime organizado na época, que eram ataques que aconteciam especificamente, principalmente, contra bancos. Muitos bancos eram roubados, tanto que roubar banco era a lei contra a Segurança Nacional, crime previsto na Segurança Nacional. Então, havia alguns grupos organizados com armamento pesado que atacavam bancos, atacavam alguns alvos específicos, e a rota foi criada nessa época, justamente para combater já esse tipo de crime. E com o passar dos anos, agora no próximo dia 15 de outubro, a rota completa 40 anos, nós ainda atuamos nesse tipo de combate ao crime organizado. Nós, desde o nosso comando, antes de nós chegarmos, já os outros comandantes, já tinham várias ações específicas no combate ao crime. Nós temos tido um resultado muito bom na Polícia Militar. Eu não chamo nem de crime organizado, para mim eles são crime desorganizado, entendeu? Porque eles se dizem crime organizado. O senhor falou mesmo um bando de covarde para mim, que ataca as pessoas pelas costas, atacam as pessoas quando estão assim, de repente, num momento desprevenido, porque o covarde, quando ele vem para a mão do policial, quando ele é preso pelo policial, ele chora, fala que é uma vítima da sociedade, que tem filho, que, enfim, parece mais frágil que uma criança. Só que na hora que ele está com uma arma na mão e tem um policial na mão, tem um cidadão na mão, ele não é nenhum fraquinho, ele na realidade é um covarde porque ele ataca uma pessoa que não tem como se defender. E esse grupo de pessoas, que no momento se diz ser organizado, em 2005, 2006, eu não lembro exatamente quando, promoveram esses ataques aí. E foi uma grande afronta à sociedade. Eu digo uma afronta à sociedade pelo seguinte, eu entendo que quando um policial militar ele é atacado, a sociedade é atacada. Fora o lado humano, fora o lado do pai, que nós falamos aqui, do filho, ou vamos falar no policial militar como figura na sociedade. O homem policial militar, ele entra na polícia, ele é formado pela sociedade, ele é pago pela sociedade para prestar um serviço à sociedade. Quando esse homem é atacado, quem é atacado, deputado? É a sociedade. Quando um policial militar é morto, além da família, quem perde é a sociedade. Porque a sociedade investiu naquele homem para defendê-la. E, de repente, existem pessoas que se condoem com esses indivíduos criminosos e acham que eles são as vítimas. Não, não são. Esses indivíduos são covardes, são indivíduos que não pensam duas vezes para fazer o seu intento, matam uma pessoa desarmada, atacam famílias em suas residências e a polícia tem agido prontamente contra isso através dos seus setores de inteligência. Nós temos agido contra o crime organizado, temos tido vários resultados positivos. Nós temos feito operações aqui em São Paulo, na região de Jundiaí, no interior nós temos agido também, no ABC. Temos apreendido muitos fuzis, muito entorpecente. Numa operação em Jundiaí, nós chegamos a apreender quase 1 tonelada de drogas, tanto como maconha e cocaína. Se eu não me engano, só de metralhadora foram 26 metralhadoras apreendidas. Isso em várias semanas que nós ficamos numa região, num local chamado São Camilo, na região de Jundiaí, não sei se o senhor conhece, uma região pesada. E a gente conhece a cidade de Jundiaí, uma cidade maravilhosa. De repente, no interior, nós temos, acho que o próprio capitão aqui pode me dizer melhor, no interior, que a gente acha que tudo está bem, nós temos problemas também. E não só o crime organizado, como as drogas, que o senhor falou, que é um mal que impera não só na cidade de São Paulo, no Brasil, mas em todo o mundo. Isso é um mal que assola todas as famílias. Então, a Polícia Militar, eu sou o comandante da rota, mas nós temos aí contato com todos os segmentos da polícia. A Polícia Militar tem atuado diretamente, não só no crime comum, mas no crime organizado. Essa semana mesmo nós tivemos algumas prisões de líderes de facções. Nós evitamos até falar o nome dessas facções, porque toda vez que você fala o nome desses indivíduos, por incrível que pareça, você acaba dando até mais crédito para essas pessoas. Nós dá muita importância a quem não tem. Nós evitamos falar o nome dessas pessoas, dessas facções aí,
desses que se dizem organizados. Nós temos agido, temos tido um resultado muito bom. A Polícia Militar, a Polícia Civil, todos os órgãos de inteligência policial têm atuado. E olha, diariamente nós temos pego pessoas que se dizem aí da cabeças, que se dizem caixas, que se dizem torres desses órgãos aí, e eles que se cuidem porque nós estamos na rua. Muito bem. Nosso querido capitão Augusto, lembrando que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia de São Paulo como um todo, prende 10 vezes mais no estado de São Paulo do que no vizinho estado do Rio de Janeiro, que tem uma criminalidade muito parecida. Portanto, é a polícia que mais prende, a mais bem treinada, a mais bem preparada, a melhor polícia do Brasil, uma das melhores polícias do mundo. Querido capitão Augusto. O Batalhão de Ourinhos foi um dos alvos do ataque das facções criminosas em 2006. Logo depois teve um confronto, né? Também não vou utilizar a palavra meliante, o rapaz acabou sendo atingido, né? Veio a óbito. E lá no interior também, que acabou tendo essas ações deflagradas, né? Teve um combate muito rápido da Polícia Militar. Os policiais militares realmente vieram ao chamamento, realmente, né, com muita coragem, muita dedicação, conseguimos realmente contornar rapidamente todo aquele episódio. A questão das drogas realmente é uma questão que hoje é o câncer da sociedade. Nós vemos lá no interior que agora as drogas estão até nas lavouras. Os peões, né, os conhecidos como boia fria no interior, né, até mesmo eles já estão utilizando diariamente, constantemente, o crack, principalmente. E essa é uma das grandes preocupações que nós temos, porque a criminalidade que nós notamos no interior acaba sendo, de certa forma, envolvida ou em torno sempre da questão das drogas. Os pequenos furtos, os pequenos roubos, até mesmo os homicídios, então tudo relacionado com as drogas. E dentro das drogas, né, a que se destaca muito realmente no interior é a questão do crack. Esse realmente é o câncer hoje da nossa sociedade. É um combate diário, né? Todo dia, né? Realmente constatamos, aprendemos drogas, traficantes, e nós vemos que parece, como dizemos, né? Estamos enxugando o chão com a torneira aberta. É difícil realmente, você prende um gerente lá da boca do tráfico, daqui a pouco tem outro, usuários cada dia aumentando mais, é uma dificuldade realmente tremenda a questão do tráfico das drogas, dos usos das drogas, e isso aí realmente tem levado a nossa sociedade aí a um problema sério que precisa de uma atenção realmente toda especial. O senhor sabe que esse problema das drogas aí, deputado, não é um problema só de polícia. Muita gente acha que o problema nós temos aqui em São Paulo uma região hoje chamada Nova Luz, antiga Cracolândia. Eu comandei o 7º Batalhão por 2 anos e justamente fazia o policiamento ali. E nas minhas entrevistas, quando eu era cobrado por que a polícia não resolveu o problema da Cracolândia, porque esse não é um problema da polícia somente, é um problema de toda a sociedade. Hoje a sociedade toda está envolvida nesse problema. E infelizmente nenhum de nós que estamos aqui ou que estão nos assistindo pode se dizer que está livre de ter infelizmente um filho, amanhã um neto, um sobrinho envolvido com droga. Porque essa droga ela é terrível, a ação dela é imediata e ela vicia na primeira pedra que a pessoa fuma. É uma coisa terrível. Nós temos exemplos aí de artistas, certo, Augusto, de pessoas aí pessoas mundialmente famosas, que tem se entregue a esse vício. E eu vejo como policial, hoje que eu sou uma pessoa já com uma certa vivência, com 48 anos de idade, eu só vejo uma saída para isso. O Brasil tem que acordar para isso. Nós precisamos retomar primeiro, nós precisamos dedicar a nossa vida mais a Deus. As pessoas hoje não pensam em Deus, acho que isso é pieguismo, falar em religião. Não, eu acho que cada um tem que ter sua religião e entender que a primeira coisa que o cidadão tem que entender é que tem que amar Deus acima de todas as coisas. Quando a pessoa que gosta de Deus, notem, a pessoa que gosta de Deus, que tem sua religião, dificilmente essa pessoa parte para o caminho do crime. A segunda coisa é a família. A pessoa que teme a Deus e tem uma família boa, uma família estruturada, com problemas todos nós temos, dificilmente uma pessoa que teme a Deus e tem uma família, ele vai partir para o crime. E a terceira coisa que eu sinto uma falta tremenda, nós quase temos a mesma idade, nós três aqui, eu sou um pouquinho mais velho e tal, mas o pessoal que tem aqui mais de 40 anos, lembra que na escola, deputado, o senhor deve ter estudado isso, nós tínhamos uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, o senhor lembra? Onde nós aprendíamos o que era certo, o que não era errado, os valores da pátria. Hoje o valor da pátria é futebol. O senhor trabalha com torcidas organizadas, hoje nós temos jovens trabalhando em torcidas, porque ele não tem onde se pegar, ele se pega num time de futebol e aquilo para ele é uma religião, é o Deus dele, ele começa até a cometer crimes por aquilo. Então eu acho que o Brasil precisa acordar para isso, nós precisamos retomar o amor a Deus,
o amor à família e o amor à educação moral e cívica, que é o que está faltando para todos os cidadãos. Isso para nós pensarmos em melhorar daqui a talvez uns 5, 10 anos ainda, porque nós vamos conseguir um resultado imediato. Isso é um problema terrível. Nós temos o PROERD, né, Augusto? Você é oficial PROERD lá no interior. Isso. Você acha que melhor do que eu pode falar do PROERD, da benevolência que é o PROERD para a sociedade? Temos que aproveitar essa oportunidade realmente para divulgar os programas, né, da Polícia Militar, e, dentre eles, né, o PROERD que se destaca, que é um programa realmente voltado para a prevenção das drogas, ensinar a criança a dizer não. Todas as quarta agora, quinta séries, né, que mudou, né, do Estado de São Paulo, tem esse programa. Agora são durante 4 meses, um PM toda semana vai em sala de aula com uma cartilha, ensinando as crianças realmente a ter essa resistência, aprender a dizer não às drogas. Nós subentendemos, né, que essa criança, que em torno de 12 anos de idade... Explica um pouquinho o que é o PROERD, que programa que é esse da Polícia Militar? Esse programa, na realidade, originou-se, né, nos Estados Unidos, e a Polícia Militar trouxe em 1992 para cá. Já formamos aproximadamente 27 milhões de crianças no estado de São Paulo. 92 a 18 anos está funcionando? Desde 92, 93, que iniciou o primeiro núcleo na Academia do Barro Branco, né? E estendeu-se para todos os batalhões do estado de São Paulo. Em Ourinhos lá, mais especificamente, nós já formamos 28 mil crianças das quartas séries. Então, nós subentendemos, né, que essas crianças, em torno de 12 anos de idade, ainda não teve contato com as drogas. Então, é o momento certo, oportuno, né, de nós entrarmos com uma educação para ensinar ela a dizer não às drogas. Não é só as drogas que o programa trata também da questão da violência, até do civismo, né, nas nossas cartilhas. Então, é um programa realmente excepcional. Um programa realmente que tem ajudado e muito nessa prevenção primária realmente do crime, do uso de drogas e tudo mais. Tem também paralelo, né, o JCC, que é o Jovens Construindo a Cidadania, que também é um programa excepcional desenvolvido pela Polícia Militar. Aliás, os proerdianos que nos assistem, que tão bem, né, levam o nosso nome em todas as escolas do estado de São Paulo, praticamente quase que atingimos 100% de todas as quintas séries hoje, né, dos alunos. É um programa que realmente está voltado para essa questão, realmente do uso das drogas, que tem realmente deteriorado as famílias, acabado com as famílias, levado o adolescente, né, a desinteressar em estudar, desinteressar em trabalhar, desinteressar da família, não ter realmente religiosidade. Tá, realmente acaba, né, com uma família, realmente é lamentável, realmente, né, uma tristeza, né, aquelas famílias que têm algum filho dependente de drogas. E hoje realmente o principal realmente é o crack, que a gente reputa como a pior droga. Então vejam, são 2 oficiais, 2 policiais experientes, linha dura, conhecidos pelo combate ao crime, a repressão intransigente à criminalidade, principalmente a criminalidade organizada. E veja a conclusão a que eles chegam, que é a mesma que eu cheguei, que tenho. Nós todos pensamos mais ou menos da mesma forma. A melhor maneira de se combater o tráfico de drogas é a prevenção, que começa dentro do próprio lar. Seja através dos programas da Polícia Militar, de estímulo, de interação e integração com a sociedade, seja através de mecanismos como você, pai, mãe, prestar atenção no seu filho, se ele está distraído, se ele está distante, se ele não está conseguindo se concentrar, se ele não está mais se abrindo com você, o tipo de olhar, se está um pouco avermelhado, carregado. Procurar conversar, mostrar o amor, como disse o Coronel Telhada, trazer um pouco de religião, de outros valores. Hoje se quer apenas ensinar violência, propagar violência, colocar essa competitividade. Não, colocar um pouco de Deus no coração. Tudo isso é muito importante. Nós estamos falando aqui, são profissionais experientes, de mecanismos para salvar a vida das próximas gerações. E isso depende muito de nós mesmos, da unidade familiar. Bom, eu queria aqui agora fazer também uma pergunta, entrando numa área muito interessante aqui. Eu quero ouvir, inclusive, o capitão Augusto e o próprio autor do livro aqui. Nosso querido Coronel Telhada, Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, escreveu um livro aqui, A Polícia de São Paulo nos Campos de Batalha. Dá para dar um close aqui? Nos campos da Itália. A Polícia de São Paulo nos campos da Itália. Isso. A Polícia de São Paulo nos campos da Itália. O que eu falei? Da batalha. Da batalha. A Polícia de São Paulo nos campos da Itália. Ele vai contando, ele vai explicar aqui daqui a pouco,
mas sobre a história dos policiais que foram à Segunda Guerra Mundial. E 2 deles morreram, e depois nós vamos perguntar um pouquinho a respeito disso. Como é que foi a ideia de escrever esse livro e o que o senhor, assim, coletou de material que podia nos contar? Olha, para a gente falar de um livro desse, acho que o programa seria pouco. A gente começa, eu falo muito, né, acho que da minha pessoa mesmo, mas a história da Polícia Militar de São Paulo, ela se confunde com a história do próprio Brasil. A Polícia Militar ela foi criada em 1831, aqui, né, pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, e ao longo da sua história ela participou de Canudos, participou da Guerra do Paraguai, de todos os problemas que aconteceram em São Paulo, a Polícia Militar participou diretamente disso. No meio do século passado, no meio do século XX, nós tínhamos 2 polícias, que era a Força Pública de São Paulo e a Guarda Civil de São Paulo. Eram 2 polícias estaduais, tá? A Guarda Civil era mais militarizada, era mais tropa de choque, ficava mais em quartel, enquanto a Guarda Civil de São Paulo era uma tropa que foi criada nos moldes da Polícia Londrina, da Polícia de Nova York. O pessoal adora falar que a Polícia de Nova York é a melhor polícia do mundo. Eu não sei por quê, porque eu acho que a nossa polícia é a melhor do mundo. Eu falo até a prova, mas não vou entrar nesse assunto agora. Mas, enfim, foi criada nesses métodos. Eles usavam farda azul, botões dourados. Meu pai era Guarda Civil. Eu lembro do meu pai, quando eu era criança, meu pai pegando a farda dele, lustrando os botões com caol, com braço, né? E perdia um tempão. E eles tinham um carinho pela farda azul, e a Guarda Civil era muito querida pela população. Tanto que hoje, quando nós vamos chamar o policial, como a gente chama o policial? Ô, seu guarda. A gente chama de seu guarda até hoje por causa da Guarda Civil. E existiam essas 2 polícias em São Paulo. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, ataque à Polônia, aquelas coisas todas que não vamos falar aqui, mas enfim, em 42, o Brasil declara guerra ao eixo, que era Itália, Japão e Alemanha. Declarando guerra ao eixo, nós criamos uma força expedicionária, a primeira divisão de infantaria expedicionária, que foi criada nos moldes do exército americano. Para comandar aquela força, deputado, foi mandado o general Mascarenhas de Moraes, João Batista Mascarenhas de Moraes, que era um oficial muito querido do exército brasileiro. E antes dele comandar a Força Expedicionária, ele havia comandado aqui em São Paulo o então 2º Exército, que hoje é o Comando Militar Sudeste. E quando ele esteve em São Paulo, ele teve contato com a população de São Paulo e com a polícia de São Paulo e conheceu a Guarda Civil, e ele gostava muito da Guarda Civil. Como eu disse, a Força Expedicionária ela foi criada nos moldes do Exército Americano. E existiam algumas funções no Exército Americano que não existiam no então Exército Brasileiro. E uma dessas funções, entre outras, era um pelotão de polícia, que hoje é a polícia do Exército. Naquela época não tinha, a tropa era quartelada, a tropa não saía na rua, então quem fazia o policiamento eram próprios soldados do batalhão que faziam o policiamento localizado. Mas não existia a figura do pelotão de polícia, da polícia militar. Como o Brasil foi à guerra, teve que ser criado esse pelotão. E foi criado. Quando ele quis criar, ele não achou elementos no Exército para poder criar essa tropa. O que ele fez? Ele lembrou, então, da Guarda Civil de São Paulo, que já atuava na criminalidade. E fez um convite ao então interventor, que não era governador na época, era um interventor do estado de São Paulo, querendo formar uma tropa nesses moldes de polícia, e pediu para que fosse tirado da Guarda Civil de São Paulo. Foi aberto voluntariado e 600 guardas civis se apresentaram como voluntários. Após uma seleção, desses 60 guardas civis, 80 foram selecionados e acabaram indo para a Itália. A Força Expedicionária Brasileira lutou na Segunda Guerra Mundial exatamente na Itália. Esses 80 homens foram com o primeiro escalão da FEB, que foram 5 escalões, foi 5 divisões, a FEB para a Itália, e nessa primeira divisão, nesse primeiro escalão, foi o pelotão de polícia. Esses homens na Itália, eles exerciam várias funções. Por exemplo, eles faziam patrulhamento nas cidades que haviam sido tomadas dos alemães, eles faziam patrulhamento, eles faziam escolta de autoridades, faziam comboio de veículos, eles faziam a escolta de prisioneiros de guerra, todos os serviços de polícia militar, faziam guardas em pontes, em estradas. Todo esse serviço era feito, então, pelos homens da Guarda Civil, que usavam uma farda, deve ter algumas fotos, eles usavam fardas americanas e usavam um braçal escrito MP, que significa Militar Police, que estava só no braçal como no capacete. Infelizmente, desses 80 homens, nós tivemos 2 homens que morreram na Itália. Um deles foi o Paulo Emídio Pereira, que faleceu no dia 27 de novembro de 44. Ele faleceu num acidente de trânsito fazendo um comboio de caminhões à noite, porque
porque eles faziam um comboio tudo apagado, porque eles não podiam acender os faróis, por causa dos aviões inimigos. Então eles andavam naquelas estradas italianas, que eram estradas, até hoje a gente ouve falar, não conheço muito bem a Itália, mas falam que as estradas montanhosas, as estradas na montanha, elas são bem estreitas. Eles faziam aquilo apagado em vários caminhões no escuro. Conclusão, ocorreram inúmeros acidentes. E num desses acidentes, um caminhão despencou por uma ladeira abaixo e acabou morrendo o Paulo Emídio Pereira. E um outro guarda civil que morreu, que é amigo inclusive do nosso amigo João Borro, nosso grande companheiro, acabou morrendo na mão de um sargento americano. Ele estava patrulhando numa ponte, houve uma briga, ele foi intervir, um próprio sargento americano, aliado do Brasil, eles estavam bêbados, acabou matando o nosso pracinha, o Clóvis Rosa da Silva, que faleceu nesse dia 10 de janeiro de 45. E o livro trata sobre a história desses homens, a sua biografia, fala as agruras que eles passaram. É um trabalho singelo, onde a gente procura demonstrar um assunto que até então não havia sido pesquisado dentro da Polícia Militar e na história brasileira. Olha, eu quero apenas um close aqui numa foto em que estão, do livro do Coronel Telhada, em que estão 2 policiais da Força Expedicionária Brasileira, tá aqui, 2 policiais da Força Expedicionária Brasileira prendendo 3 soldados do exército nazista e mantendo-os sob vigilância. Veja aqui uma atuação efetiva. E quero aqui fazer aqui, agradecer como amigo que sou desse grande advogado João Silvestre Borro, agradecer a homenagem póstuma feita a Clóvis Rosa da Silva. Nesse minuto que falta, eu quero dirigir uma pergunta ao capitão Augusto, usando o seu poder de síntese. O que pode ser feito para melhorar a qualidade de trabalho do policial militar e a condição de trabalho dos seus colegas policiais militares? O que é possível fazer? Olha para ela. Em um minuto só? Fica difícil em um minuto, né? Mas, na realidade, nós percebemos que a polícia está no caminho certo, né? Nós, comparando, né, historicamente, aliás, eu achava que o único historiador que tinha na Polícia Militar era o Coronel Arruda, é uma grata surpresa saber que o Coronel Telhada também é um historiador, né? Curioso, já me interessei pelo livro e vou comprar o livro para saber melhor da história. Obrigado. Mas a gente percebe, né, olhando para o nosso passado, que a Polícia Militar vem evoluindo gradativamente e sempre melhorando, né, cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa. Isso pode ser percebido claramente até no perfil do nosso policial, quantos são mais bem treinados, até em termos das ocorrências, da estatística criminal, principalmente no interior, né? O Coronel Telhado pode falar melhor pela capital, mas a criminalidade, nós temos o absoluto controle praticamente em todo, né, todo o território do Estado de São Paulo. Então a Polícia Militar, a tendência realmente é cada vez mais treinamento, educação, seleção, e o caminho é esse aí mesmo, né? E em um minuto só seria só isso aqui para falar, Infelizmente, né? Mas eu apostaria realmente na questão de seleção e treinamento dos nossos policiais militares. Olha, com 2 personalidades como essa, precisaríamos de um programa de 5 horas. Não temos mais tempo. Até o próximo Assembleia Convida.